dia, é muito bom estar de volta com vocês ao vivo, aqui pelo Amazonsat e pelo portal Amazônia.com. O tema do programa de hoje é turismo na Amazônia. E para falar a respeito do assunto, nós temos aqui ninguém menos, ninguém mais do que a coordenadora do curso de turismo da Universidade do Estado do Amazonas, a professora Selma Batista. Professora, muito obrigada pela senhora ter se disposto a vir aqui conversar com a gente a respeito desse assunto. A professora ela é geógrafa e ela tem muitos trabalhos relacionados a turismo de base comunitária. E também, vocês já devem ter ouvido falar dela, um trabalho que ela fez a respeito de recuperação dos igarapés de Manaus. Nós vamos falar a respeito disso. Mas antes, eu quero começar pedindo para a senhora opinar a respeito das potencialidades turísticas da Amazônia, especialmente do Amazonas. Bom dia a todos. Obrigado, Isabel, pelo convite. Estarmos aqui representando o curso de turismo da UEA. Olha, a região amazônica ela é de extremo potencial, dado a questão da própria floresta amazônica, em sua região, a Amazônia brasileira, e adentrando depois a Pan-Amazônia. Então, dentro desse universo de delimitação da Amazônia brasileira, nós temos o potencial da floresta, e aí por isso que se diz que o potencial do turismo para o Amazonas é o ecoturismo, mas temos muito mais do que o ecoturismo, Nós temos a possibilidade de práticas que vão de um turismo rural de agricultura familiar, porque nós temos aqui uma região que é produtora, produtora de abacaxi, produtora da pesca. Temos agora uma inovação em relação à produção do bacalhau, um estudo recente. Então, o potencial ela vai do ecoturismo, mas a gente também pode trabalhar o turismo na perspectiva da terra firme, buscando o turismo rural na agricultura familiar, o turismo nas comunidades ribeirinhas, certo? Que aí a gente potencializa muito o ecoturismo, que é vivenciar essa experiência de um modo de vida específico, que é o modo de vida amazônico, e adentramos a cidade, com a questão do potencial do turismo urbano, porque nós temos na cidade um patrimônio histórico edificado que é relevante. Então, nós temos aí um turismo urbano que também pode ser potencializado e a Copa contribuiu muito para projetar a cidade de Manaus, consequentemente o estado do Amazonas e, consequentemente, a Amazônia brasileira. Entre a cidade e as comunidades ribeirinhas, a gente tem o Encontro das Águas, que não dá para negar como patrimônio cultural. E então as potencialidades da região amazônica, elas são muitas, porém a complexidade de se valorizar esse potencial e consolidar esses atrativos que a gente mais ou menos enumerou em relação às potencialidades, está na infraestrutura. A infraestrutura é o que dificulta a gente viabilizar, transformar atrativos em produtos. Porque o turismo ele se dá a partir do deslocamento, de quem consome aquele produto, o turista se desloca. Então, o deslocamento é um fator, hospedagem é outro fator necessário e os serviços, sobretudo serviços de restaurantes, serviços de telefonia, serviços diversos que precisam, entre eles, transportes no âmbito local. Então, você tem o deslocamento, mas depois no âmbito local você tem também a mobilidade. Então, para a gente poder garantir esse uso, transformar esses atrativos em produtos, a gente precisa garantir infraestrutura na escala local, município de Manaus, na escala regional, porque, por exemplo, deslocamento para Parintins, deslocamento para Barcelos, deslocamento para Borba, deslocamento para São Gabriel da Cachoeira. Então, essas distâncias, esses deslocamentos são, no momento, o que inviabiliza a gente poder se apropriar melhor desse potencial que a nossa região tem. Certo. Como eu falei, a senhora tem alguns trabalhos com turismo de base comunitária. A UEA mesmo tem um grupo de pesquisa, Isso. Não me falha a memória a respeito. A senhora podia falar a respeito dos trabalhos que esse grupo de pesquisa desenvolve e como funcionaria esse turismo de base comunitária na nossa região? Porque a gente ouve falar turismo de base comunitária, mas um nome, ele não expressa necessariamente a experiência que o turista vai ter a oportunidade de viver.
A senhora pode falar mais para a gente? A minha especialidade não é o turismo de base comunitária, né? Nós temos, sim, um projeto de extensão que significa... Dentro da universidade, existem 3 linhas de trabalho: pesquisa, ensino e extensão. O projeto de extensão, ele busca a universidade sair, né, extrapolar os muros e contribuir, de alguma forma, com o que a gente ensina em sala de aula. Então, o meu foco não é o turismo de base comunitária, embora eu tenha um projeto de extensão na comunidade do Catalão, né, que foi desenvolvido, mas na UEA a gente tem sim, eu volto a falar já do Catalão, na UEA nós temos um grupo de pesquisa cadastrado na plataforma do CNPq, que desenvolve sim um amplo trabalho de turismo de base comunitária, tanto na margem direita como na margem esquerda do Rio Negro, junto às comunidades que ali estão. E o turismo de base comunitária no Amazonas, ele tem um fórum, né, que discute a temática e tem encontros anuais, inclusive, e está, se eu não me engano, para sair uma publicação do trabalho da professora Cristiane Barroncas sobre o turismo de base comunitária no Amazonas, né? Se eu não me engano, sai agora nesse próximo semestre. É um trabalho pioneiro? Eu acho que produzido por Amazônida, sim. Eu acho que o trabalho da professora Cristiane, ele é o primeiro, sim. E com certeza vai render matéria no portal. Sim, né? Com certeza vale a pena, porque é referência para nós da academia que trabalhamos com a temática. Ele vai passar a ser referência e faz um resgate das comunidades e como essas comunidades estão, enfim. Então, nós temos um grupo de pesquisa, que é o turismo de base comunitária, coordenado por professores da universidade, professora Cristiane Barroncas, professora Suzy Simonetti, professora Jocilene, entre outros professores. E o turismo de base comunitária, ele é relevante por conta disso. Nós temos a especificidade amazônica, que são as comunidades ribeirinhas. Então, pensar na possibilidade de tornar esse atrativo, que são as comunidades, né, mas atrativo pelo seu próprio modo de vida, né, um produto consolidado é o que se espera. Mas isso depende da academia? Não. A academia não pode transformar as comunidades em produto turístico e não compete à academia. A academia ela tem um papel de formação, ela tem um papel de análise crítica sobre esse potencial, sobre esse mercado, sobre o mercado do turismo. Então, a academia, quando ela se propõe a um projeto de pesquisa ou um projeto de extensão, é no sentido da formação. Então, o que compete, por exemplo, quando nós estivemos, inclusive, na comunidade do Catalão, que é uma comunidade que, em relação ao Porto do Ceasa, ela pertence a Iranduba, mas em relação ao Porto do Ceasa, ela está a 2,5 km do Porto do Ceasa até lá. Ou seja, muito perto para você vivenciar a experiência de ver como é que se estabelece um modo de vida de uma comunidade sobre as águas, porque a comunidade do Catalão são cerca de 100 famílias que habitam sobre toras, as suas habitações são flutuantes, essas habitações são feitas sobre toras de assacu, né, que é a única madeira que flutua sobre as águas. Então você edifica a sua casa sobre essas toras, lógico que tem uma capacidade de carga, né, mas a comunidade do Catalão, ela é muito específica e excêntrica até, porque você tem lá 100 famílias residindo nessas condições. Você tem uma escola de ensino fundamental e ensino médio, concurso superior de pedagogia virtual, sistema de educação à distância. E então eles têm um pequeno comércio. Eu acho que nos últimos anos isso vem crescendo. Acho que hoje são 12 comércios que atendem a própria comunidade. Um restaurante bem estruturado que foi inaugurado recentemente pelas pessoas da própria comunidade. Então, quer dizer, a comunidade ela vai se estruturando para poder receber o fluxo turístico, que tem ali uma demanda potencial, porque diariamente você tem 50 embarcações em média que transitam pelo Lago do Catalão. Só que isso não vira uma demanda real, porque você precisa ter o serviço turístico e o equipamento turístico. Justamente o que a gente estava conversando aqui antes, né, que precisa que haja esse interesse, né, e o poder público tem que entrar dando infraestrutura, né? O potencial do turismo de base comunitária, ele existe. Só vai se consolidar quando
esse potencial for identificado pelos gestores públicos em todas as instâncias como algo que pode promover o desenvolvimento local da região amazônica. Então, é preciso que os gestores vislumbrem que as comunidades tradicionais, elas têm potencial turístico e invistam na possibilidade de gerar infraestrutura, né, de acessibilidade, sobretudo, telecomunicações. Você vai ter que ter um sistema de telecomunicações eficiente nessas comunidades, porque você, se quer garantir um fluxo turístico de fato, com possibilidade de geração de atividades produtivas, né, geração de renda, inserção dessas comunidades no roteiro turístico, é necessária a infraestrutura mínima. Essa infraestrutura requer o quê? Acessibilidade, né, um sistema de comunicação no local, um sistema mínimo de abastecimento e saneamento, abastecimento de água, saneamento, esgotamento sanitário, e, sobretudo, a possibilidade de ter um agenciamento para poder fechar esses roteiros turísticos, que, se não houver um agente intermediano, o desejo e os objetivos do turista para com o que a comunidade tem a oferecer, é difícil se concretizar essa troca. Então, é necessário um agenciador. Mas só para eu fechar, retornando, no projeto de extensão, muito interessante no Lago do Catalão, foi que a comunidade ela não se identifica como produto. Né? Numa oficina que fizemos, num trabalho inclusive de pós-graduação do curso de Turismo e Desenvolvimento Local, que a UEA tem, que é uma especialização. Então, numa orientação de uma aluna, fizemos uma oficina diagnóstica justamente para identificar o potencial turístico da comunidade. Então, ao moderar essa oficina, perguntamos para os comunitários, devemos ter em torno de 25 comunitários nessa oficina, o que a comunidade tem de potencial? Né? Assim como você me fez a pergunta, o que o Amazonas tem de potencial? Né? A comunidade falou, o artesanato, a horta flutuante, a gente tem... Aí falaram vários elementos e a gente, mas quem produz artesanato? Ninguém produzia artesanato. E aí nós fomos moderando, né, desenvolvendo a oficina, até que no momento eu questionei, mas e a comunidade? Vocês não acham que o modo de vida de vocês, as casas flutuantes, né, essa especificidade de vocês não terem mobilidade de uma casa para outra, a necessidade do aluno para ele ir para a escola, ele ter que pegar um barquinho para chegar, né, transitar, se deslocar da casa dele até a escola, isso vocês não consideram que isso é diferente, que isso é um atrativo? Com certeza. E aí foi a partir desse momento que eles perceberam que eles tinham potencial. E é muito gratificante. A universidade, o que é interessante na universidade é isso, que a universidade, ela contribui para sensibilizar, capacitar e, a partir disso, o processo está na própria comunidade. Então, com essa atividade implementada em 2010, de 2010 para 2014, a comunidade se reconheceu como atrativo e buscou se organizar. Então, hoje a comunidade tem uma associação que estabeleceu a criação do restaurante, como eu coloquei, organizou as moradoras para a produção do artesanato e vem trabalhando na perspectiva de um planejamento para implementar outras ações. Os homens que trabalham com transportes saíram de pequenas embarcações que tinham e hoje têm embarcações maiores e efetivamente passam pela comunidade, param. Lógico, tem muito para ser feito. Esse muito para ser feito depende muito da comunidade, uma vez que a universidade apresentou as ferramentas, né? E também depende muito da captação dos recursos. Então, por isso que eu falo que só há possibilidade da gente se apropriar de todo o potencial que a região tem quando houver uma articulação, uma conexão entre as instâncias públicas e privadas, né? A universidade tem um papel fundamental nisso, e essa conexão, essa articulação de uma gestão compartilhada, participativa, envolvendo os atores sociais das comunidades, envolvendo a sociedade civil organizada, é que vai permitir a gente valorizar esse elemento cultural que a gente tem na Amazônia. Porque se a gente não se reconhece, se a gente não atribui um valor de importância, como a própria comunidade não se atribuía, né, não atribuía a si um valor de importância, aí é difícil a gente garantir vislumbrar a região
se a gente não tiver esse sentimento de pertencimento para com a região amazônica e tudo que ela oferece. Né? Com certeza, interessante isso que a senhora falou, professora. A gente agora passou por uma situação parecida, né? O Manauara foi... Manauara não, né? Manaus, que se falou da nossa cidade, falou da gente, né? Foi muito criticada aí, né? Por ter sido escolhida uma das subsedes da Copa, mas graças a Deus nós já somos reconhecidos como uma das melhores subsedes. Depois a gente vai falar a respeito disso. Mas antes eu queria perguntar para a senhora se existem exemplos bem-sucedidos da exploração, né, do turismo de base comunitária na Amazônia. Antes do programa começar, a professora estava me revelando aqui que se inspirou num projeto que já existe, né, professora, na Panamazônia, né? Na verdade, ela está um pouquinho depois, né, porque está na divisa. Esse projeto realmente do Catalão, quando a gente olhou o Catalão e falou, nossa, ele é muito semelhante à estrutura, ao ordenamento territorial do Lago do Catalão, com essas 100 comunidades que vivem sobre toras de Assacu, ele tem o ordenamento territorial é muito semelhante ao Lago Titicaca, divisa da Bolívia com o Peru, que é um dos mais altos lagos do mundo, 3.140 metros de altitude, e nesse lago você tem as Ilhas Urus. As Ilhas Urus, que ficam em Puno. As Ilhas Urus, elas são comunidades edificadas sobre palhas. Então, são palhas que as famílias habitam em habitações também de palhas. O clima lá é bem diferente, né? Um clima mais, né, de montanha, de altitude. E essas comunidades, o diferencial, então vamos considerar agora, né? A atratividade, mesmo potencial, mas a diferença está no quê? A diferença está que lá você tem um agenciamento. Você compra o pacote turístico para visitar as Ilhas Urus. Então, você chega na comunidade, você tem acesso à comunidade através de uma agência que vai fazer o seu translato, né, de terra firme até o lago, e aí no lago você vai poder visitar a comunidade, comprar o artesanato se te interessar, a comunidade está ordenada para isso, e depois você ainda tem um bate-papo no final com a líder comunitária para saber sobre as especificidades do modo de vida do lugar. Né? Agora, para a gente fazer o mesmo aqui, a gente teria que ter essa gestão compartilhada, como eu te falei, né? Envolvendo o trade, as agências, né? Envolvendo os órgãos, né? E a própria universidade, no sentido de estar buscando identificar a viabilidade desses potenciais destinos que teríamos aqui na nossa região. Entendido. Agora, professora, a senhora é coordenadora do curso de turismo da UEA, é um curso que já tem mais de 10 anos, se não me falha a memória. A gente já pode notar os efeitos no mercado de trabalho em termos de qualificação dos alunos que são formados pela UEA e ingressam no mercado de trabalho. A gente já nota essa mudança no mercado de turismo aqui? A gente já oferece um serviço com mais qualidade? Isabel, eu creio que quando nós temos um indicador, né, que foi divulgado pela AGECOM, com base nos dados levantados pelo Amazonas Tour, que por sinal é o papel da universidade também, nós ajudamos a formatar esse questionário que foi aplicado, né, enquanto universidade nos receptivos, na verdade no aeroporto. Quando a gente tem sistematizado dados prévios ainda, não finalizados, de 97% de aceitação, né, para a hospitalidade, isso nos remete a um grande grau de satisfação, porque nós sabemos que parte desses profissionais, né, parte desse valor, desse indicativo, advém dos profissionais que atenderam essas pessoas em seu período de estadia aqui. Então, a UEA, ela tem a primeira turma, ingressou em 2001, primeira turma formada em 2005. Desse universo, nós temos algumas pesquisas que, inclusive, alunos nossos estão desenvolvendo de trabalhos de conclusão de curso. Essa semana, uma aluna, Giane Vasconcelos, orientada pela professora Carla Ribeiro, apresentou dados quantitativos. Eu não tenho precisão dos dados agora, mas em breve vai estar disponível no próprio acervo da universidade, de que de 22 no universo de gerentes de hotéis, né, foram identificados 22 gerentes de hotéis, se não me engano todos formados pelo UEA, né,
e um percentual desses gerentes já em nível de gestão. Então, quer dizer, o curso de turismo da UEA, ele forma para planejamento. O profissional do turismo, ele pode ele se qualifica para trabalhar como planejador, né, como consultor, como gestor e pode vir a ser também educador. Então, nós preparamos o profissional para essa formação. Há disciplinas de cunho básico, cunho profissional e cunho específico, de formação básica profissional específica. Se nós tivermos 97% de satisfação em relação à hospitalidade, eu acredito que é muito do que nós, professores, né, conseguimos transferir nessa troca recíproca entre professor e aluno de conhecimento numa sala de aula. Porque o nosso objetivo é termos profissionais com competências e habilidades para trabalhar nessas instâncias que eu citei, planejamento, gestão, consultoria, né, e, de repente, o ensino. Então, eu acredito que a gente alcança os objetivos e ficamos satisfeitos com essa informação de 97% satisfeitos, né, com a hospitalidade, inclusive 80% e alguma coisa por cento manifestaram interesse em retornar. E aí eu penso que isso seja um outro ponto a ser discutido, né, quando eles manifestam interesse em retornar. Interessante. Professor, agora na sua opinião, pessoal, a gente viu aí que eles saíram daqui muito satisfeitos, né? O que a senhora acha que pode ter favorecido essa mudança de opinião? Porque não que eles já tenham vindo com essa imagem para cá, né? Mas nós fomos muito criticados e depois até a FIFA fez uma matéria especial na sua revista semanal, né? Elogiando Manaus. Isso. Né? O que a senhora acredita que favoreceu essa mudança de opinião? Olha, eu acho assim, nosso clima realmente é adverso, né? É um clima realmente que, para quem não está acostumado, há um tempo, né, para você chegar. Aliás, em mudança de latitude, no caso, você tem, né, de um destino para o outro, de um país para o outro, você tem, em média, de adaptação, 4 dias, se eu não me engano, 4 dias para você se adaptar a um novo clima. Então, quer dizer, muitos turistas ficaram aqui em média, a média de acordo com a divulgação dos dados da GECOM, previa-se ficar em média 3 dias, acabaram ficando 5, né? Então, quer dizer, existe um tempo que o corpo necessita se adaptar à temperatura local, isso em relação, independente do destino. Eles praticamente então não tiveram esse tempo de adaptação. Mas eu acho que o efeito clima, né, a umidade elevada do ar, ele foi minimizado frente à hospitalidade, né, porque isso me parece que foi, né, o sorriso, como diz o professor Castelli. A hospitalidade, ela está no sorriso, no bem receber, né? Então, se você foi bem recebido, ameniza a questão do impacto em relação à temperatura. Então, eu acredito que essa mudança de opinião se deva, sobretudo, a esse fator, né? Tanto que mais estrangeiros manifestaram interesse em retornar do que brasileiros. Se eu não me engano, deixa eu só pegar, porque eu comentei, mas não citei o dado, interesse em retornar. Não, na verdade, mais brasileiros manifestaram interesse em retornar. 88,24% manifestaram interesse em retornar a Manaus e 73,68% de estrangeiros manifestaram interesse em retornar a Manaus. Então, isso mostra que, e 97% falaram que foi boa a hospitalidade. Então, isso mostra que a gente precisa se preparar, entendeu, Isabel? Uma coisa que eu acredito muito é que o turismo ele só acontece se houver um bom ordenamento territorial, com infraestrutura básica e infraestrutura turística, que vai envolver os equipamentos e os serviços turísticos. Então, se a gente teve uma boa venda de imagem da região amazônica, nós temos que nos apropriar desse legado, porque se houve um legado, foi essa. Era justamente essa a minha outra pergunta, em relação ao legado e impacto no turismo. Como é que, do seu ponto de vista, como é que ficou isso? Então, eu acho assim que o legado, muito se discutiu sobre isso, tem inclusive outro trabalho orientado também pela professora Carla Ribeiro, que a Jéssica, ela vai falar sobre o legado e o impacto da Copa em Manaus. Então, ela vai discutir a matriz, né, da responsabilidade social da Copa como um todo e foca um pouco Manaus.
Mas, independente disso, a gente não tem como falar o legado e impacto nesse momento, porque a gente não tem dados estatísticos, né? Não dá, não tem como a gente quantificar. Hoje a OEA está tentando estabelecer termos de cooperação junto com a Manaus Cult, junto com a Amazonas Tour, justamente para começar a sistematizar os dados que estão sendo levantados nos centros de atendimento ao turista. Então, nós estaremos tabulando esses dados em parceria com esses órgãos e aí a gente passa, além de outros órgãos, né, de competência de outros, ou informações de competência de outros órgãos, a gente passa a ter aí a possibilidade de quantificar dados. Nesse momento, qualquer fala da gente, ela não está embasada em nada, né, é o senso comum. Mas eu acredito que a gente possa falar em relação a legado, a imagem, uma boa imagem, uma imagem positiva que Manaus deixou para os turistas que por aqui transitaram. Porque o produto turístico, ele é isso. A gente, né, o turismo, ele é um produto intangível. Então, o que a gente vende é a imagem. Então, a nossa imagem não teve nenhuma manifestação, nenhum impacto, né, notícia negativa foi veiculada. Então, eu acredito assim, que isso é um legado que fica. Fica esse legado da visibilidade que a gente tem que se apropriar. Porque a gente precisa agora saber como tornar esse legado possibilidades de geração de emprego e renda, né, de atividades produtivas, de melhoria de infraestrutura. Isso eu acho que é um fator que agora temos que sentar, né, todas as instâncias de poder e refletir sobre isso. Fica as divulgações na mídia como legado também, né? Fica as capacitações, porque na verdade a OEA, como a gente estava conversando anteriormente, né, a OEA ela não capacitou para a Copa, ela capacita para a formação profissional do turismólogo, né? Agora, tivemos vários alunos voluntários na Copa e aí sim houve algumas capacitações por parceiros diversos, que eu acho que também considero como legado, porque a possibilidade de formação dos taxistas com outro idioma, né, o voluntariado mesmo, vivenciando a experiência desse mega evento na cidade, isso são experiências que contribuem para que o residente se aproprie do sentimento de pertencimento pela cidade. E isso é legado. Bacana, né, professor? Interessante isso. Professora, infelizmente, tudo que é bom, quase tudo que é bom dura pouco, né? O nosso tempo acabou. Vocês direm que a professora Selma deu um show, falou muito bem a respeito do turismo no nosso estado. Professora, eu quero agradecer a sua presença, viu? A senhora, nossa, eu tenho certeza que a nossa visão a respeito de turismo mudou com o que a senhora falou. E é muito bom a gente saber que tem alguém bem preparado como a senhora no comando, né, na coordenação do curso de turismo da UEA. Agora eu queria me despedir de vocês, internautas, espectadores, pedir que vocês continuem acessando o portal amazônia.com. Vocês que acompanharam a nossa cobertura da Copa, vocês viram que tem muitos vídeos, tem muitos depoimentos de turistas que adoraram Manaus e que falaram justamente isso que a professora falou aqui, que o melhor de Manaus, né, foi justamente a recepção, a hospitalidade que nós dispensamos a eles. Eu também quero lembrar vocês de participarem do projeto fotográfico Minha Amazônia. Faça o seu clique, mostre a Amazônia pelo melhor ângulo, que é o seu, marque as suas fotos nas redes sociais com a hashtag Minha Amazônia ou mande para o e-mail minhaamazônia@portalamazônia.com. E é isso, gente. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Sábado que vem nós estamos de volta aqui a partir das 9h30 pelo Amazonsat e pelo portal amazônia.com.